E hoje é segunda-feira, é dia de análise técnica no fecho de contas. A análise técnica conta com a participação de Luís Correia Tavares, da Outspreads. Luís, muito boa tarde. Boa tarde. Ainda não estamos a ver os mercados corrigir, estão a ameaçar, mas só os futuros é que nos mostram que vai acontecer. Dá-nos pelo menos uma previsão. Aquilo que eu destaco daquilo que passou na semana passada, daquilo que mais importante se passou, é que no caso das descidas, mais concretamente para o Eurostock 50 e para o CAC 40, na Europa, é que nos dias das descidas não fizeram cerimónia em fazê-lo. Desceram, no caso dos futuros, na ordem de 4%. E depois verificámos que na quinta e que na sexta-feira eles andaram a recuperar ora 1%, ora 0,5%. O que é que isto quer dizer? Que os investidores estão decididos, estão a olhar para a parte de baixo e não para a parte de cima. No que respeita aos futuros americanos, que é aquilo que, digamos, mais sinais me dá, pegando no caso, por exemplo, do SP500, ainda que todos o façam, eles desenvolvem uma figura muito rara de identificar, chama-se isto uma figura de enchimento. O que é isto? São onde os mínimos se desenvolvem horizontalmente, mas onde os máximos são crescentes. Para os investidores que estão nisto há relativamente pouco tempo, começam a pensar, pois os máximos são crescentes e o mercado tende a ser altista. Aquilo que acontece é o seguinte, é que ele... É parecido, sim. Ele poderá, inclusivamente, e nós poderemos ver aqui como os máximos são crescentes, aquilo que ele poderá fazer o SP500 é dirigir-se ao nível de 1390 e verificarmos que aqui se poderá parar. No entanto, isto não quer dizer que vá paralisar estas subidas ou que esta figura tenha que, por si só, ser fiável. Não, a mesma só se confirma quando verificarmos a perda dos 1340, 1335. E para contabilizarmos como é que se processa esta queda, pois o tamanho da figura é precisamente o desenvolvimento de toda esta queda. E depois, como se não bastasse, queremos saber o que é que se passa com os restantes e verificamos que no Nasdaq 100 passa-se precisamente o mesmo e vamos ao caso... Podia ser o mesmo gráfico. Precisamente, e o caso do Dow Jones Industrial não é tão escandaloso neste facto, mas neste caso, no futuro, no índice sim. O que é que me desperta e o que é que me chama a atenção? O volume. O volume de quarta e quinta sexta-feira, comparado com o volume de terça e segunda, em nada se compara. É o menor volume quase do ano de 2012 e isto quer dizer que há já alguma fadiga. E verificamos que uma só vela, neste caso, foi a da terça-feira descendente realizada na terça-feira passada, a de quarta, quinta e sexta não foram suficientes para a superar. Isto quer dizer que os investidores estão verdadeiramente decididos. E cá está a figura no índice assim, não no futuro, que se desenvolve toda ela praticamente na perfeição. Isto é um sinal que só se confirma com a perda destes mínimos horizontais que estão em cada um dos índices. Luís, nós estamos sempre aqui a olhar para os mercados norte-americanos, daqui a pouco já olhamos para os europeus, para onde não costumamos olhar, mas talvez agora valha a pena, já que estamos à procura do catalisador destas correções que têm sido tão faladas e ansiadas pelo mercado. Estou a falar do japonês Nikkei, que poderá trazer aqui alguma luz para aquilo que será o comportamento dos mercados nos próximos tempos. Exato. Portanto, o índice japonês, que anda ao longo de 20 anos, portanto, inserido num problema muito semelhante àquele que está a atravessar a Europa, portanto, foi no final da década de 80, princípio de 90, ele vem dos 40 mil pontos por aí abaixo e realizou mínimos quando foi, portanto, aquela... fatídica, aquela desgraça relacionada com Fukushima. A verdade é que desde aí desenvolveu um percurso, portanto, altista e aquilo que podemos constatar é que na quinta-feira realizou já uma, na sexta-feira uma vela, portanto, de incerteza, a que se chama Doji e agora uma vela envolvente baixista nesta mesma noite, no decorrer desta noite. É segunda-feira de noite para eles, quando nós estamos a dormir. E isto poderá vir a ser uma volta em ilha. E porque o nível dos 10 mil pontos, que foi onde se parou, é um nível redondo. Se nós dizemos que o nível com 3 zeros, todos aqueles números no índice ou nos pares de divisas que tiverem 3 zeros, é um suporte a uma resistência psicológica, com 4 zeros muito mais. E poderá talvez ser a desculpa e que os mercados precisavam para o catalisador, precisamente. Luís, e olhando aqui para os índices europeus, também importa olhar para o que é que se pode esperar, já que desconta tudo o preço atual na análise técnica. Como é que recebeu estas notícias do acordo na Grécia? Precisamente, e aquilo que, portanto, segundo a teoria de Down, para que um cenário se confirme, os índices devem se confirmar entre si. E a verdade é que os mais importantes da Europa estão a confirmá-lo. Vemos o caso do CAC 40,
que desenvolve uma figura muito parecida àquela que nós falámos, onde o volume também está a ser menos interessante no dia das compras do que no dia das vendas, ainda que aqui não seja tão escandaloso. Vamos ao DAX, aquilo que poderá ser o DAX já não é uma figura muito parecida, mas se começar a descer desde aqui e perder o nível dos 6.600, aquilo que vemos aqui é um ombro, cabeça, ombro, uma figura com as mesmas implicações da figura de enchimento e cujo ponto de apoio poderia estar nos 6.270 pontos, onde as divergências assim o confirmam. Vemos o caso do FTSE 100, uma figura também muito parecida e onde verificamos que as quedas de segunda e terça-feira ainda não foram recuperadas com a devida força. E vemos também o caso do Eurostoxx 50, que também nos desenvolve aqui uma figura muito parecida, portanto, à do CAC. E onde o ponto de apoio está nos 2.350 pontos. No caso do PSI 20 português, pois encontra-se aqui ainda, portanto, a lutar. O nível que ele terá que recuperar é o nível dos 5.750 pontos. Este ponto não está a conseguir recuperar, também porque há aqui uma diretriz, mas há uma outra que, se a fizermos, é justamente mais coisa menos coisa, onde ela se para, e é o único que ainda está bastante longe da média dos 200 períodos. O cenário positivo no índice português é que desde dezembro que os máximos e os mínimos têm sido crescentes, e isso dá, portanto, aqui algum cenário otimista, porque no caso de haver mais quedas, poderá ser aquele que menos caia. Luís, perguntar ainda pelo petróleo, que ficámos a saber que continua a produzir os seus efeitos nos preços dos combustíveis, com esta alta recente. O que é que se pode esperar? No caso do Brent, o mesmo acusa uma figura. É curioso que, perdido o nível de 120, se o perder, pois enquanto não o fizer, o seu cenário será altista, segundo a diretriz de curto, médio e longo prazo, mas esta pequena figura que aqui desenvolve poderá ser um ombro, cabeça a ombro. A mesma só poderemos ter esperanças com a perda do nível dos 120. No caso do crudo, temos um cenário inverso. É um cenário em que o mesmo desenvolve uma figura de consolidação para possivelmente procurar subidas e, portanto, desenvolvi aquilo a que podemos chamar um gráfico que é o diferencial de preço que existe entre o preço do Brent e o preço do crudo. E aquilo que nos diz para já é que poderá haver 5 correções para o Brent e subidas para o crudo. Tecnicamente, no entanto, no longo prazo continua a demonstrar um sinal de que o Brent continuará a ganhar terreno no que respeita aos preços. E um fator que tem sido também influenciado muito o mercado americano é o preço do galão da gasolina. Nós aqui não vemos muito, nos Estados Unidos é muito importante, porque aqui já não estamos a falar das empresas exportadoras, estamos a falar da pessoa que se desloca todos os dias para o seu posto de trabalho e que volta para casa, e quando este preço ultrapassa a barreira do 3,7, acontece que estas pessoas têm menos poder aquisitivo, pois vão jantar menos vezes fora, pois compram menos prendas, e a verdade é que sempre que isto aconteceu, que foi em 2008 e aqui em maio do ano passado de 2011, pois isto provocou também algumas quedas. Isto foi uma coincidência e que também pode estar relacionada com aquilo que poderão ser correções, ou poderá ser o catalisador para os mercados americanos. Luís, e temos aqui uma pergunta de um espectador que nos está a ver, pergunta pelo BCP quais são as perspectivas para este título da banca portuguesa, que tem estado também na mira dos investidores por notícias sobre possíveis aumentos de capital e reforços do lado de novos acionistas. O BCP, aquilo que fez no dia de hoje, foi um cenário um pouco negativo, que foi descer mais do que a média do mercado e mais do que aquilo que está a descer a média da banca. No entanto, está justamente apoiado no nível dos 15 cêntimos, aproximadamente, 15 cêntimos, 15,2, portanto, digamos que ele invalida este sinal de máximos e mínimos crescentes quando anular definitivamente o nível dos 13 cêntimos, mas também se encontra muito a colidir com a zona dos 17, 18 cêntimos. É por essa a razão pela qual ele poderá também estar a corrigir. E quando perfurar este nível, ele terá melhores esperanças. A verdade é que não está em perigo enquanto não perder o nível dos 13 cêntimos e procurou precisamente apoio nesta diretriz altista dos últimos 3 meses, poderemos dizer. Luís, muito obrigado ao comentário de Luís Correia Tavares, análise técnica da World Spread no fecho de contas.